Olá pessoal, aqui é o Wellington Cunha, mais um vídeo aí pro canal. Eu vou fazer um vídeo, o título do vídeo é CRUD Backend, utilizando a framework do PHP em Laravel. A gente vai usar o pgadmin, que é para gerenciar o nosso banco de dados, que é em português, e o Postman, para a gente gerenciar nossas APIs, né? E também, por fim, a gente vai subir o projeto para o GitLab. Tá? A gente vai fazer apenas o back desse CRUD aqui. E quem sabe posteriormente a gente faz aí o front. Chamar as APIs dentro de uma aplicação para fazer uma interface bacaninha, legal. Então, as ferramentas que a gente vai utilizar são essas, tá? Esse vídeo eu tenho como base que você já tem instalado aí o Postman, pgadmin, o nosso editor de texto, que nesse caso vai ser o VS Code, Visual Studio Code, e por fim a gente vai subir o GitLab, então que o Git esteja instalado. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui vai ser criar o nosso banco de dados. Eu já estou aqui com o meu pgadmin aberto. Eu vou criar aqui a nossa base de dados que a gente vai fazer. Nesse caso aqui eu vou criar e colocar o nome de aula. O nome do nosso banco vai ser aula, beleza? Já está criado aqui. E por dentro do Laravel a gente vai criar todas as nossas tabelas e gerenciar, fazer tudo pelo nosso projeto. Depois a gente vai vir aqui no nosso Visual Studio, o VS Code. A gente vai abrir aqui um novo terminal. E aqui a gente vai já criar, inicializar o nosso projeto. Já tenho instalado aqui todas as bibliotecas para a gente criar o nosso projeto. Então a gente só vai inicializar o nosso projeto, criar o nosso projeto. Nesse caso aqui, Laravel, New, e o nome do projeto. Vamos criar aqui. CRUD Laravel. Beleza? Vamos aguardar aqui, ele vai criar o nosso projeto. Eu vou até dar pausa no vídeo aqui enquanto carrega e depois a gente já volta para ganhar tempo. Então pessoal, o projeto já foi criado. Agora a gente vai apenas abrir o nosso projeto aqui. Abrir a pasta aonde está o projeto. Aqui foi salvo em documentos. E provavelmente deve estar aqui em algum lugar. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui. Aqui eu tô em documento, eu tô na parte principal. Deve estar aqui. CRUD aqui, ó. Vamos selecionar a pasta. Confirmo. Muito bem. Vou deixar sempre um terminal aberto aqui, que sempre a gente vai estar manipulando. Esse terminal aqui é o próprio DOS, que dá pra gente abrir aqui dentro do VS Code, que facilita a gente digitar comando para estar criando aqui algumas funcionalidades do Laravel, tá bom? Então, a princípio, essa é a estrutura de pastas do projeto. Quando se inicializa, fica essa estrutura de pasta aqui. E a gente vai fazer algumas configurações antes para a gente estar fazendo a conexão com o banco de dados, com Postgres. Mas no decorrer da videoaula, a gente vai percorrendo as pastas e encontrando o que cada uma faz. Cada uma tem uma funcionalidade bem organizada, onde a gente já fica bem
acostumado a saber onde que cada uma se encontra, tá certo? Mas a princípio a gente vai vir aqui no ponto .env para fazer a nossa configuração do nosso banco de dados, fazer a linkagem com o nosso banco de dados, beleza? Por padrão aqui ele já está vindo com o MySQL. Se eu simplesmente for fazer todo o processo, automaticamente já dá para criar o banco de dados no MySQL, mas como a gente está utilizando o Postgres para fazer a nossa base de dados, então a gente vai mudar aqui algumas coisas, tá certo? A primeira a gente vai usar aqui a nossa conexão, que é PG SQL. O DB host é o local mesmo, tá certo? E a nossa porta 5432. Nossa base de dados é a aula que a gente criou. Usuário é Postgres. E a nossa senha root. Então, basicamente, essa é a nosso parâmetro de conexão com o nosso banco de dados. É isso, beleza? Feito isso, aula, porque a gente criou aqui a nossa base com o nome aula, tá? E essa é a porta utilizada, 5432, PGSQL. Basicamente é isso. Então, pessoal, depois de feito isso, a gente vai criar nossas migrate. O que é isso? Aqui no Laravel, as pastas elas são bem intuitivas no que se retrata cada uma. E tudo que é relacionado a banco de dados, ela fica aqui em database. Aqui nós temos as factories, migration e as seed. A gente vai criar as nossas migration aqui, ó. Por padrão já vem uma com o nome de usuário, de senha, dessas de job e os tokens de acesso, tá certo? E a gente vai criar uma nossa. Todas essas tabelas aqui, elas vão retratar o modelo que vai ficar o nosso banco de dados. O que está aqui vai estar lá no banco de dados como tabela, beleza? E para a gente criar uma tabela utilizando a migration aqui, porque simplesmente a gente modela aqui e depois automaticamente o Laravel ele manipula isso por trás e já cria as tabelas, já cria todos os relacionamentos. Claro que a gente precisa também manipular isso aqui, tá certo? Mas a princípio vamos criar aqui nossa primeira migração, que nesse caso vai ser a tabela de clientes, tá bom? Como teste. Para a gente fazer isso, a gente precisa usar o nosso comando, que vai ser php artisan make, né, de fazer. Tudo enquanto que eu vou criar aqui no Laravel, eu preciso utilizar essa tag make que retrata o que eu quero construir, tá certo? Então, aqui tudo é baseado no artesão, no cara que vai modelar, no cara que vai criar uma arte, o cara que vai fazer aquele determinado trabalho. Então, ele é tudo baseado nisso, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer nossa migration. E como eu estou criando, eu tenho que ter esse parâmetro por padrão, create. Aí eu coloco underline aqui e o nome da minha tabela, que nesse caso vai ser cliente. Underline table, beleza? Então, dessa forma que eu estou criando a tabela cliente. Lá no banco só vai aparecer isso aqui, ó, cliente. Esse parâmetro create, ele é padrão simplesmente para ele saber que eu estou criando aqui apenas
o que vem, o que fica entre os dois underline aqui é o nome da minha tabela, tá certo? Então vamos criar. Pronto. Aqui a gente já criou a tabela cliente, na verdade o arquivo, né? Cliente. Aí ele está dentro de uma função public function up, que é a criação. E simplesmente aqui ele verifica se já existe essa tabela. E eu sempre costumo colocar no meio dessas duas aqui o nome dos campos que eu quero. Tá certo? Então vou criar aqui o do tipo string. Do tipo string eu vou criar aqui nome. Esse nome vai ter 100 caracteres. Aí no able aqui é se esse campo vai ser obrigatório ou não. Nesse caso ele não vai ser obrigatório, tá certo? Vamos criar aqui outra tabela aqui do tipo sexo string. Aí vou colocar aqui aqui 20. Deixar para ser escrito. CPF vai ser tipo inteiro. Inteiro. CPF. E vamos colocar aqui também. Vou criar só uma do tipo contato. Vai ser string também. Vou ser só contato. 30. E a gente também vai criar aqui endereço. String endereço. Vai ter aqui 100 caracteres o tamanho. E vai ser fluido. Deixa eu ver o que mais que a gente pode adicionar aqui. Basicamente isso mesmo, tá certo? Então, feito isso, se eu quiser adicionar, se essa tabela aqui depois, a gente pode criar aqui uma outra tabela e querer relacionar essa tabela cliente com ela. Então a gente tem uma tag table, que é o foreign ID, que eu posso fazer uma relação dessa tabela com outra tabela, tá certo? Então depois a gente vai ver essa questão aqui também, tá certo? Pois bem, vamos agora aqui para um outro passo. Um comando legal que tem aqui, ó, php artisan make. Se eu colocar 2 pontos, ele me sugere aqui, ó, o que eu posso criar. Tem vários comandos aqui, ó, mas muito mesmo, tá? Depois a gente vai usar isso aqui, isso aqui também e esse aqui, tá certo? Então tem vários comandos. O que a gente vai usar agora, php artisan migrate. Esse aqui eu vou chamar todas essas tabelas que estão aqui, ó, para ser criada. Percebe que nosso banco aqui, ó, está vazio, não tem nenhuma tabela, tá? Quando eu executar esse comando aqui, ele vai criar todas essas tabelas que estão aqui, tá certo? Então vamos lá. Pronto, criou todas as tabelas e não teve nenhum erro. Vamos ver aqui como é que ficou.
Se eu vim aqui e atualizar, ó, criou aqui todas as 6 tabelas, tá certo? E é que a gente criou é justamente essa aqui, ó. Que a gente criou com nome, sexo, CPF, contato, endereço. E essas aqui, ó, tanto create e como update ID, elas são criadas automático todas as vezes que eu já crio uma migration, ele já vem já aqui, ó, o ID e o create e a atualização também, tanto da hora, a hora que foi criada e também a hora que foi atualizada. Se eu for fazer qualquer tipo de inserção naquela tabela, ele vai me dar a data que foi criada, e se eu for atualizar qualquer coisa, ele me dá a data que foi alterada, tá certo? Então é um mecanismo que todas as vezes que a gente tinha que criar uma tabela de forma manual, a gente tinha que criar isso. Então, para não ficar repetitivo, já vem com essas informações embutidas, né? E facilita já a reutilização do mesmo, tá certo? Então, agora a gente vai criar os nossos models e depois a gente vai criar nossos controllers para a gente criar nosso processo de manipulação de dados para inserir as informações, editar, atualizar e excluir, tá certo? Então vamos lá. A gente vai criar o model. É a partir do model que eu posso dizer o que eu posso ser alterado no meu banco, e também eu posso criar o meu relacionamento entre tabela, fazer com que quando eu chamar uma determinada tabela, eu posso chamar já essa tabela que tem relação com outra, tá? E a gente vai ver isso na prática e vai ser bem mais simples. Então dá um PHP artisan make model. Esse modelo que vai ser criado, ele geralmente fica aqui dentro de app model, aqui ó, certo? Por padrão já tem um user aqui. O certo é, toda vez que eu criar um model desse, eu já tá organizando por pastas, tá? Mas como eu vou fazer isso de forma bem simples, eu não vou colocar em nenhuma pasta, subpasta a partir dessa. E tanto também os meus controles e tudo, tá? Mas isso fica a critério de cada um, para a questão de organização mesmo. E sempre o nome do nosso model é o nome da tabela, tá? Então vai ser cliente, que é que a gente vai fazer. Model cliente. Começando sempre com o C maiúsculo, a palavra maiúscula. Pronto. Aqui a gente vai criar uma variável do tipo. Então vamos lá. Aqui, table por padrão, tá? É o nome da minha tabela, vai ser cliente. Estou dizendo que essa tabela cliente eu posso modificar quais campos dessa tabela, né? Então eu vou criar aqui protected isso. Aqui nós temos lá campo nome, posso alterar. Nós temos o campo sexo, posso alterar. Campo CPF, né? Temos o campo contato e temos o campo endereço. Beleza? Então eu estou colocando aqui no nosso model que na tabela de cliente eu posso alterar todos esses campos aqui. Se eu deixar de colocar um desses, quando eu for fazer qualquer tipo de inserção no banco utilizando
as funcionalidades do nosso controller aqui, utilizando uma inserção lá no Postman, ele não vai inserir dentro dessa tabela cliente no campo endereço as informações que eu colocar lá, porque aqui eu não defini que eu posso fazer isso com ela, certo? Então por isso que a gente precisa descrever o nome dos campos para que eu possa permitir armazenar informação, alterar, excluir esses dados a partir disso, tá certo? Pois bem, então, agora a gente vai criar o nosso controller, que é o nosso terceiro passo, que a partir disso é que a gente vai começar a criar nossas funções de inserção e atualização, entre outros, tá certo? Vamos fazer aqui a mesma coisa, o mesmo padrãozinho, create, make, só que aqui vai ser controller, tá certo? E o controller vai ser criado dentro dessa pasta aqui, ó, http controllers. O padrão só tem uma aqui. A gente vai criar o nosso controller cliente e por padrão a gente costuma colocar o nome da tabela que a gente vai fazer o nosso controle e complementando com o nome controller, para a gente saber que esse dado em PHP eu estou me tratando do controller, da funcionalidade controller que será manipulado, tá certo? Pronto, cliente controller aqui criado. E perceba que aqui ele se estende dessa função aqui, controller, que tem todos os parâmetros que a gente será utilizado aqui, reutilizado aqui, tá certo? Então, pessoal, a gente tinha criado aqui o nosso controller, só que perceba que não tem nenhuma função. Como a gente vai fazer nosso CRUD, é interessante que a gente já crie o controller, já crie todas as funções aqui para facilitar a gente. Então, vou excluir aqui esse controle que a gente criou e só meter aqui, ó, traço resource, que ele já cria pra gente todas as funções que a gente vai precisar do index, create, store, show, edit, atualizar e o excluir, tá certo? A gente vai implementar essas funções aqui, tá certo? Então, pessoal, vamos começar já a construir aqui. E nesse caso aqui a gente vai chamar pelo construtor esse model aqui, o model cliente, tá certo? Vamos criar aqui public function construct. Aí nesse caso aqui vai ser cliente e vamos criar uma variável cliente aqui para receber ele. Aí, ó, eu preciso usar um model cliente aqui dentro do meu controller. Nesse caso aqui ele já achou o meu cliente aqui, ó, app model cliente. Eu vou simplesmente clicar nele aqui que ele vai importar aqui, ó, app model cliente, tá certo? Vou criar uma variável também aqui do tipo protected, vai ser o meu model, tá? Tem pessoas, o Laravel nessa última versão não precisa eu criar uma variável, mas eu gosto de criar variável porque eu gosto de linkar, fazer link, né? Quando eu clicar nela aqui, eu já, para mim percorrer os meus models, meus repositories de forma bem fácil, então eu prefiro criar, mas isso fica a critério de cada um. Eu vou chamar aqui o meu model e vou receber a minha variável cliente que vem do meu model aqui, ó, tá certo? Então feito isso, agora eu preciso chamar aqui.
O index simplesmente ele vai listar tudo que tem na minha tabela cliente. Eu vou dar um return e vai ser response do tipo JSON. Deixa só a response aqui. Aqui eu vou chamar o meu model e vou simplesmente chamar tudo que tem dentro da tabela de cliente, chamar todos os clientes. Essa aqui é o nosso parâmetro para listar tudo, tá certo? O nosso create ele também vai ser bem parecido com isso, mas a gente precisa, na verdade o create eu vou deixar ele aqui por enquanto, eu não vou criar ele agora. Já o nosso armazenamento, a gente vai ter que preencher as informações que serão armazenadas dentro do request que vai vir de lá, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai chamar aqui nosso model create e aqui a gente vai chamar o nosso request. Vou pegar tudo que vem do request, tá? Tudo que vem dentro do request aqui, ó, dentro dessa variável que vai vir lá do postman, eu quero criar tudo, quero armazenar tudo, tá? Vou dar só um retorno. Eu vou colocar isso dentro de um try. Só colocar isso dentro de um try action aqui. Retorno response tá aqui criado com sucesso. Vou deixar aqui. Beleza. E se tiver alguma exceção, vai ser mostrado aqui. Então, basicamente, vai ser isso para a gente criar. Claro que quando tem exceções, a gente pode tratar e receber os dados que vêm de lá e tratar ele aqui de forma bem simples, tá? Caso tenha uma função mais complexa do que isso, eu posso delegar isso a um repository, né? Que é uma subclasse que eu posso tratar essas informações de forma bem, digamos que robusta, ou que demanda uma poluição de código um pouco maior. Eu posso deixar numa camada mais embaixo e só chamar aqui no nosso controle simplesmente a função que será criada mais embaixo. Então, aqueles códigos gigantescos que eu tiver dentro da minha função, eu posso delegar ele dentro de uma outra classe e no meu controle eu simplesmente chamo ela, para ficar um código bem limpo aqui, de forma bem mais elegante. Mas como é aqui apenas para a gente ter essa noção de como que funciona a parte de cadastro e de inserção, entre outras, eu vou deixar dessa forma aqui, mas se no decorrer a gente pode estar implementando já um repository ou algo bem mais, digamos que um pouquinho mais complexo, né? O show também eu vou deixar ele em branco por enquanto. Agora vem uma parte do meu edit que a gente vai construir agora. Então, pessoal, a parte de edição ela é bem simples também. A gente vai chamar o nosso model, tá? E dar um find aqui e colocar aqui o ID que será repassado lá. É interessante eu salvar aqui dentro de uma variável chamada cliente, que aqui eu posso manipular essa informação de forma como eu quiser. Eu posso fazer isso, né? Se ele não encontrar aqui, eu posso dar uma mensagem aqui, retorno
response, cliente não localizado, tá certo? Caso contrário, returne response e eu passo aqui o cliente. Basicamente isso, tá? De forma bem simples. Essa é o nosso editar. Daqui a pouco a gente vai testar e ver como é que tá retornando essas informações. Agora vamos fazer a parte de atualização. Então, o update também ele é bem parecido com aquele que a gente fez do editar, porém ele vai ter algumas coisinhas a mais. Por exemplo, vamos criar aqui uma variável cliente para receber aqui do model, né? Vamos dar um find, vamos passar aqui o ID. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Se o cliente aqui, se não existir cliente, se não encontrar esse cliente, automaticamente ele já me dá a resposta que não existe, né? Cliente não encontrado. Tá? Caso exista, aí ele vem pra cá e aqui a gente vai tratar essas informações, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável chamada dados, que vamos receber aqui do request tudo que tem lá, né? Tudo que vai ser repassado de lá. E aqui de cliente, a gente vai pegar aqui, o cliente vai receber this model, não, melhor, aqui a gente vai receber, passar um fill, vamos receber aqui dados e aqui eu vou dar um save, e aqui eu dou um save, né, para salvar as informações. Aqui eu vou dar só um retorno, response cliente atualizado. Se não, se tiver alguma exceção, ele já vai trazer aqui, tá certo? Basicamente o nosso atualizar é isso. Então agora a gente vai fazer o excluir, o deletar, né? Basicamente vai ser a mesma regra do outro também. Vamos criar aqui a variável cliente, que vai receber do nosso model. Dar um find aqui para a gente encontrar esse ID desse cliente, né? Caso eu não encontre, eu dou uma mensagem, returne response cliente não encontrado, né? Caso ele exista, eu venho aqui e chamo ali meu cliente que foi passado para variável e simplesmente dou um delete. Vou dar uma mensagem, returne response para cliente excluído. Caso dê algum problema, ele vai nos mostrar o erro. Então, pessoal, basicamente aqui nosso
Nosso CRUD já está feito, né? Pelo menos as principais que a gente vai utilizar. E próximo passo agora é a gente já chamar isso lá no Postman para fazer a nossa inserção, editar, listar, para ver se está tudo funcionando, tá? Se tiver algum problema a gente vai corrigir aqui, tá certo? Vamos lá para o Postman agora. Então pessoal, antes de ir para o Postman, a gente precisa definir a rota, né? A rota é por onde é que a gente vai acessar essas informações lá no Postman. Então, se a gente vir aqui, ó, mais embaixo, rotas, API, nós vamos criar a nossa rota aqui que dá acesso lá ao nosso cliente. Por intermédio disso é que nós podemos acessar lá no Postman, beleza? Então é o seguinte, aqui a gente vai criar nossa rota route do tipo get. Vou criar logo aquela primeira que é o nosso index, né? Tipo get. Aí aqui eu vou colocar o nome dela aqui de index. Vou chamar o meu controller, que nesse caso é cliente controller, ponto classe, e aqui eu vou definir o campo que será chamado, que nesse caso aqui, ó, é o index. Normalmente eu gosto de definir um name aqui para mim, caso precise dessa rota, eu chamo apenas pelo nome, tá? API.index. Eu vou deixar só assim, só para questão didática mesmo. Pronto, muito bem. Então, feito isso, na verdade vamos criar logo aqui o restante. Eu vou só copiar e colar. Vamos criar aqui o nosso post. Vai ser o story. Tem o nosso, na verdade já está na memória, nosso edit. Só que o edit ele tem que ter um ID, né? Ele tem que vir com ID, então vamos aqui, ó, deixar ele com ID. E a outra é o nosso delete. Também precisa do ID. E aqui destroy. Certo. Destroy. Edit. Então basicamente essa é a nossa rota. A partir disso a gente vai pro Postman pra gente já começar a fazer os testes, tá certo? Então ainda falta mais uma aqui, que é o nosso update, né? Também precisa de um ID. E aqui é put e aqui é delete. Get post get, tá certo. E aqui o update. Tá? E o update. Acho que agora sim
dá pra gente ir pro Postman pra gente tá fazendo esses testes. O meu Postman já está aberto aqui. Eu vou criar uma nova collection. Vou botar aqui aula. Compartilhar não. E daqui eu vou criar já o meu primeiro get. Nesse caso aqui vai ser index. Aí vou criar logo todos. Story. Aqui vai ser date e o nosso delete. Ah não, tem o edit também, né? O edit. Tudo bem, post aqui é do tipo post, update tipo put e delete do tipo delete, edit get. Muito bem. Aqui a gente vai colocar o endereço. Vai ser. A gente pode até copiar aqui o endereço que está rodando aqui em cima. Que é esse mesmo aqui. Ctrl C. E aqui a gente cola ele. E vai ser API index. A gente vem salvar aqui e enviar. Nesse caso aqui ele não trouxe nada. A gente não tem nenhuma tratativa, né? Do que tem lá. Mas a gente vai cadastrar e ver. Vamos aqui no Store. Aqui vai ser post. Deixa eu copiar aqui. Store. Vem aqui no meu Red. Eu vou colocar os nomes que estão lá. Nome. Teste. Deixa eu ver aqui. Cliente. Nome, sexo. CPF, contato, endereço. CPF. Contato. Endereço. Rua. E só. É isso. Então aqui. Vamos mandar aqui para ver se vai. Está dando um erro aqui. Então pessoal, o erro que estava dando era aqui na nossa rota, porque a barra estava invertida, né? A barra estava assim e na verdade é assim, tá certo? Então era só esse pequeno detalhe aqui, vocês ajustem aí, que aí já vai funcionar. Eu pesquisei aqui o index, ó, não teve nenhum problema, não encontrou nada, porém aqui no Story, vamos armazenar aqui. A gente colocou esses dados aqui, ó. Vamos ver aqui. Ah, tá. Story. Criada com sucesso. A gente vem aqui no index agora pra gente consultar. Aqui já apareceu nossa a primeira informação do que foi cadastrado no banco. Tá certo? Beleza. Agora a gente sabe que o ID é 1. Vamos cadastrar aqui mais um. Aqui o Wellington Cunha. Vou botar aqui. Vou criar mais outro. Opa! Coloquei o lugar errado. Wellington Cunha. Vou botar aqui.
masculino. Até aqui. Laravel. Só pra gente fazer teste mesmo. Pronto, foi criado. Vamos pesquisar aqui. Então, aqui já tem 4 cadastros, né? Então, vamos alterar aqui, ó, o ID 3. Put. Pra gente não estar copiando de novo, só escrevendo de novo. Aqui vai ser update, parece que tá lá, né? Update. Aí vou colocar aqui o 3. E aqui, nas informações aqui, a gente pode tá escrevendo aqui, ou então vamos colocar aqui as minhas informações. Como copiar aqui. Não, vamos escrever logo aqui mesmo. Aqui vai ficar nome. Vou botar aqui casa, sexo masculino, CPF, contato e endereço. CPF, contato e endereço. Vou botar um número qualquer, contato também, endereço, Rua B. Vamos ver, update 3, eu quero alterar o 3. O 3 aqui ele tá com Elton Cunha, sexo masculino. Vamos alterar ele aqui. Opa. Deu erro. Ó, esse erro aqui ele tá em formato HTML. Eu vim aqui em read e colocar aqui aceite. E aqui eu quero que o retorno seja do tipo JSON. Que aí eu consigo ter a informação mais clara do que de qual que é o erro. Update 3. Vamos ver nossa rota, como é que tá. Update ID put, tá certo. Put update API 3. Contato, endereço. Só falta mais alguma coisa? Tá, vou dar uma olhadinha aqui já. Então pessoal, o erro tá aqui, ó. É só a barrazinha que tava faltando aqui. Vamos lá fazer o teste. Update. Cliente atualizado. Vamos lá consultar. 3. Oxi. Sério que veio? Então pessoal, dessa forma que a gente estava tentando fazer aqui, utilizando pelo Form Data, eu tenho que ver o porquê que não tá dando certo. Mas a gente pode fazer assim também, ó. Então aqui embora, a gente vem aqui em HAL e coloca aqui do tipo JSON. Aí eu coloco as informações que eu quero aqui, ó. Por exemplo, teste Laravel, que é o 3 que a gente quer alterar. Aí a gente envia, cliente atualizado com sucesso. Se eu vir aqui, ó, e eu vou procurar o 3 aqui, ó, teste Laravel, ele foi alterado, entendeu? Então
dá pra gente fazer isso também. Aí depois eu vejo porque que utilizando lá por esses parâmetros daqui, esses parâmetros de forma e data não tava dando certo. Beleza? Mas aí vocês saibam que existe essa forma também de eu fazer o teste aqui, ó. Colocar as informações do tipo JSON direto. Agora vamos aqui pro Edit. Eu vou copiar as mesmas informações, quero consultar aqui o 3. Edit 3. Vamos consultar. Tá aqui, ó, as informações. Delete também do mesmo jeito. Delete 3. Excluída com sucesso. Bora consultar. 1, 2 e 4. Pronto, então basicamente esse foi o CRUD utilizando aí a framework do PHP, Laravel utilizando o Visual Studio Code e o PG Admin e o Postman, né? Agora falta a gente só subir o projeto para o GitLab, tá certo? Então pessoal, eu estou aqui com o meu GitLab aberto. Vou criar aqui um novo projeto para a gente subir o nosso projeto para o GitLab. Vamos colocar aqui aula CRUD. Aí aqui vai ser público, vou desmarcar esses dois, deixar público e vou criar o projeto, certo? Aqui a gente vai fazer, a gente vai adicionar aqui um endereço, né, dar um git init, git add, git commit, git origem push u, tá? Aqui é o seguinte, então vamos aqui abrir, já estou com o meu aqui aberto, então git init, então vamos dar um git remote add, depois fazer um git add, git commit, tá aqui subindo projeto, e por fim vamos dar um git push menos o origem main. Pronto. Se a gente vir aqui e atualizar nosso projeto, ele já vai estar aqui, ó. Tá certo? Então é isso, pessoal. Creio que deu pra gente ver aqui mais ou menos de como funciona para criar um CRUD utilizando só a parte do back-end, usando a framework do PHP. Utilizamos aí o PGAdmin para fazer o gerenciamento do banco de dados, do Postgre, e o Postman para fazer os testes da API. E por fim subimos o projeto para o GitLab. Qualquer dúvida deixe nos comentários que a gente está respondendo. E é isso.